boa noite, né? Eu me chamo Luiz Calaça, né? Na verdade, meu nome completo é Luiz Fernando Calaça, mas comumente ficou na questão do sobrenome, uma espécie, é claro, não de nome artístico, né? Mas Luiz Calaça mesmo. A maioria me chama de Luiz Calaça e ficou dessa forma, né? Ao longo dos anos, né? Hoje eu estarei com vocês, né? Normalmente até no âmbito aqui de Goiânia e também de outros locais, né? Sempre vou em alguns grupos, né? Seja para fazer uma palestra, para auxiliar, de forma geral, em retiros, em grupos, né? E também, comumente, eu faço a formação, né? Eu auxilio, na verdade, né? Na formação da consagração à Nossa Senhora pelo Médio São Luís, do qual, na paróquia de vocês, eu já estive, eu acho que 2 vezes, né? Creio eu, talvez mais, eu acho, talvez 3 vezes, auxiliando em grupos de formação da consagração, que é uma coisa bastante necessária, não somente para os dias de hoje, mas assim sempre foi, recorrer à Nossa Senhora, né, e se entregar à Nossa Senhora. Então também costuma ajudar bastante nesse contexto. Outro contexto ainda que eu costumo, normalmente em grupos de estudo, né, eu tendo a ajudar em alguns grupos de estudo, seja com palestras ou ainda em auxiliar, né, em certos cronogramas de estudo, né, do qual também eu sou professor. No caso, até sou professor da Escola Família de Nazaré, que alguns de vocês devem conhecer, né? Sou professor de filosofia, sociologia e matemática lá na escola, para os meninos do fundamental, também para os meninos do ensino médio, né? Para os dois. E lá, né, nós trabalhamos essas diversas partes da filosofia cristã, né? Da filosofia católica, né? Santo Tomás, principalmente. E do qual eu falarei algumas coisas para vocês hoje em relação ao contexto histórico e também os nossos significados, né, em relação ao que é a culinária, ao que é a gastronomia, mas propriamente, é claro, esses nomes talvez seriam muito assim, com amplitude muito grande, né, mas primeiramente começaria, né, de forma a dar o nosso pontapé, a dizer, né, um versículo bíblico que está em São Mateus, no capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse sentido, a primeira coisa que nós devemos nos preocupar enquanto olhamos para os alimentos se referem a que eles têm um sentido sobrenatural. Portanto, uma regra muitíssimo necessária e que nós aprendemos quando nós somos crianças é de rezar antes de comer. É um fato muito importante, né, o rezar antes de comer, e todas as vezes, né, não é somente pela manhã, ou somente no almoço, ou somente ao jantar, mas todas as vezes ao comer, e também independente do local, seja estar sentado em um restaurante, seja em casa, seja em um shopping, da mesma forma nós nos sentaríamos e faríamos o sinal da Santa Cruz e rezaríamos da mesma forma. É claro que em locais de uma amplitude, né, sonora muito grande, né, acaba que talvez a oração vocal não vai se fazer necessária, né, porque se haverá uma competição sonora de um local, né, mas de fato o rezar antes de comer é justamente para nós recordarmos o sentido sobrenatural desse alimento e recordarmos, né, é claro, né, agradecemos a Deus de ter permitido que nós comêssemos, né, de ter de fato colocado a nossa mesa. O outro ponto se refere a nós nos preocuparmos que, já que há um sentido sobrenatural nos alimentos, né, a primeira coisa é que aquilo é uma providência de Deus. Portanto, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é claro que, nesse sentido, há duas partes, né? A primeira, material, que se refere ao pão de cada dia, ou seja, o que devemos comer a cada dia, né? E até é uma grande devoção da Santa Igreja nós pedirmos sempre, né, os pais de família, é claro, todos nós, né? Todos, né? Inclusive as mães, pais, todos, né, os religiosos, pedirem a intercessão de São José, que é dito, né, que também auxilia no pão de cada dia, né? Normalmente sempre os conventos, né, sempre têm a devoção a São José e pedem, né, pela divina providência de São José para que não falte alimentos. É claro que o catecismo ainda, além de citar essa parte material, ou seja, que é importante, né, que as famílias tenham o seu sustento material, se cita que
aquele pão se refere ao pão dos anjos, se refere a nosso Senhor, Jesus Eucarístico. Portanto, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós também estamos pedindo a graça de comungarmos a quantidade de vezes máxima possível, a cada dia, se possível, diariamente, se possível. É claro que até mais de uma vez por dia, se possível. Até algumas vezes, em algumas consagrações, né, nós fizemos um desafio, que era o desafio posteriormente, quando se inicia os exercícios espirituais, que era o desafio quem do grupo da consagração conseguiria ir em mais missas durante os 33 dias de exercícios espirituais. Acabou que a gente teve uma vencedora, né? Foi uma menina que ganhou um presente à época, né? Ela foi em 33 dias, ao que parece ela foi em mais de 50 missas. Então ela ia em mais de uma missa, mais de uma vez por dia, né? Na paróquia de vocês eu acredito, né, que tem a missa diária, se salvo engano, eu recordo bem, até quando era a paróquia antiga, eu frequentei muito tempo, né, a missa diária na paróquia Santa Edviges. Eu trabalhava muito próximo, né, de uma avenida que é próximo de vocês, né, que é a Avenida T4. Então, comumente eu sempre estava lá. Eu achava muito bom, né, porque o padre sempre ficava na porta dando bom dia, né. Acredito que até hoje ele faz isso, apesar que eu não vou tanto mais na paróquia Santa Edviges mais, mas sempre ele estava lá na porta, dando bom dia, né, e posteriormente ele chamava até pelo nome, né, ele perguntava o nome e lembrava o nome, né, das pessoas, né. Era uma coisa muito boa, né. Então, pedimos, sobretudo, o pão dos anjos. É o nosso grande alimento. Portanto, o ato de comer é sobrenatural. E parece um paradoxo, mas também o ato de não comer, também quando nós nos referimos ao jejum, também é um ato sobrenatural. Ou seja, por que não comer se naturalmente o nosso corpo pede comida? Justamente porque futuramente nós não precisaremos dessa parte material. Portanto, pelo direito canônico, todas as sextas-feiras do ano, né, do ano inteiro, são sextas-feiras relacionadas a essa abstinência da carne. Então, independente se está na quaresma ou não, normalmente às sextas-feiras se pede isso. É claro que, né, as conferências episcopais, né, posteriormente, após as criações, né, das conferências episcopais, né, pós década de 70, né, 65 à frente, então as conferências também determinaram algumas ponderações, né? Então, já que você não vai se abster da carne, você pode, então, praticar um ato de caridade, né, uma oração. Isso foi permitido, né, posteriormente pelas conferências. Mas numa tradição histórica, né, da Santa Igreja, sempre todas as sextas-feiras, para se recordar da Sexta-feira da Paixão. E, sobretudo, nós também temos um certo significado. Por que nos abster da carne, né? Por que ser permitido peixe, né? Por que ser permitido ovos? E é comum, né, até nós ouvirmos isso. Você não vai comer carne, né? Mas você vai comer ovos, você vai comer peixe, você vai comer bacalhau, você vai comer salmão, você vai comer isso, aquilo é permitido? Sim, é permitido. O sentido de não comer a carne, ela se refere muitíssimo para recordar que nós não queremos a carne deste mundo, mas nós queremos a verdadeira carne que nos dá a vida eterna. Por isso que na sexta-feira não se come então a carne, para recordar que nós não queremos a carne deste mundo, mas nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, é o nosso verdadeiro alimento. É claro que ainda a Igreja, para demonstrar o sentido sobrenatural, né, dos alimentos, nos pede também para que nós façamos uma certa abstinência de alimentos anterior à missa. Então, normalmente, né, na atualidade, se pede 1 hora. Então, 1 hora antes da missa, nós ficamos, nos abstemos de alimentos, se é permitido, né, tomar água, né. É claro que também quem estiver em algum estado da saúde não plena, né, então, é claro, né, vai ser permitido, né, se alimentar, mas uma pessoa sã, estando bem, então necessário que ela faça essa abstinência de alimentos antes da Santa Missa. Essa abstinência foi diminuída, né? Normalmente se pedia um pouco de horas a mais, por isso que era comum, né, pessoas ficarem em jejum desde o sábado, a parte da noite até o domingo pela manhã. E até era comum que as pessoas fossem à missa pela manhã, até porque, né, era um jejum grande, né? Então já se ia à missa pela manhã. Em alguns locais, né,
se era até engraçado, né? Porque se a pessoa fosse à missa à noite, significaria que era uma missa dos penitentes, né? De pecadores, né? Porque não quiseram comungar pela manhã, né? Já que permaneceram um dia e foram à missa à noite, né? Uma certa tratativa histórica também. Então, este ponto para nós é necessário. O alimento, então, tem significado sobrenatural. O ponto do qual, né, nós estamos hoje de uma certa forma, aqui para nós iniciarmos outras ponderações, se refere que, de uma certa forma, houve para nós uma banalização dos alimentos. Então, pela frenese, né, da vida cotidiana da maioria das pessoas, claro que você vai encontrar qualquer pessoa hoje que vai dizer que está corrido, né? Então, você vai perguntar, o que você está fazendo? Estou corrido. E amanhã, que você vai ver, não tenho tempo, né? Estou corrido. De manhã, estudo, à tarde, trabalho, à noite, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, é uma frenesi muito grande e que fez com que a cultura, né, do fast food, né, das comidas rápidas, pudesse enxergar para nós. Então, o que é o fast food? Né? O fast food é justamente a comida péssima para quem está com fome. Porque quem está com fome come qualquer coisa, né? Come como, talvez até como um animal, né, de uma certa forma, quando está com fome. Qualquer coisa que te der quando está com fome, você come, né? Então, pensem que um alimento de um fast food, você deve consumir aquilo em 30, 40 minutos ou até em 1 hora, porque depois o alimento se perdeu. Tentem tirar partes do alimento, claro, não vão comprar para fazer isso, né? Acreditem em mim que vocês vão precisar gastar dinheiro para fazer isso. Então, pegue um sanduíche de fast food e retire os elementos dele, retire a alface, retire cada coisa e coma de forma isolada. Vocês vão perceber que é muito ruim. É péssimo, na verdade. É muito ruim mesmo. A carne é ruim. E nessa cultura de comermos os fast foods, nós nos acostumamos a comer coisas ruins. O pior disso, é claro, ainda da cultura do fast food, é que as pessoas estão com pressa e elas não rezam também da cultura do fast food. É normal a pessoa estar com muita fome e ela tem que saciar a sua fome material. Ela tem que saciar o estômago, né? E nessa cultura também frenética de trabalho, também nós nos esquecemos também de quem passa fome, de quem passa necessidade. É outra parte dessa cultura frenética que entra nessa parte dos alimentos, o esquecimento, ou seja, eu esqueço de fazer caridade. Porque há toda uma frenesi. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho as minhas próprias coisas. Tanto que percebam da seguinte parte, a nossa cultura da pandemia, ela se inicia inicialmente com uma certa coletividade, ou seja, todo mundo pensando assim, nossa, nós nos compadecemos, né, inicialmente que nós recebemos as notícias da Itália e da Espanha, foram os primeiros, né, que eram uma parte de muitos idosos, né, que estavam falecendo inicialmente. Posteriormente, ninguém mais sabe o que está acontecendo ao redor do mundo. Praticamente a gente virou uma cultura individualista, né, posteriormente. É claro que é só uma verificação dentro da pandemia, nós já somos assim, né, particularmente. Ou seja, a gente está pensando em nós mesmos, ou seja, como é que nós vamos salvar a nossa pele, como é que vamos salvar X, Y. Então, isso faz parte, né, da nossa cultura frenética de trabalho, individualista, que pensa em ganhar somente para si, que pensa, de uma certa forma, em preocupar-se somente consigo mesmo. E isso se reflete na alimentação, isso reflete nos alimentos, se reflete de forma cultural. E o engraçado nosso é como pode, né, alguém, por exemplo, viajar, aí você viaja para um certo país, qualquer país, seja Europa, seja América do Norte, aí você vai e frequenta justamente um fast food. Ou seja, nós nem queremos conhecer a cultura local, nem degustar alimentos locais. Você fala assim, nossa, que alegria, eu fui no X local aqui nos Estados Unidos, eu fui no X local aqui na Europa. É o mesmo sanduíche no mundo inteiro. É o mesmo gosto no mundo inteiro. É o mesmo, até um sentido engraçado, né, que tem um certo local nos Estados Unidos que tem uma bebida X baseada em cola, que vocês devem conhecer bem, que ela tem o mesmo gosto no mundo inteiro. Ou seja, tem um local que fala assim, olha, aqui é a coca aqui é a cola que tem da China, aqui é a cola de tal local, aqui é a cola de tal local. E esse gosto único
é louvado, né, por alguns. Nossa, eu estou comendo o mesmo gosto, eu estou tomando a mesma coisa. Isso, na verdade, é ruim. Isso, de uma certa forma, demonstra a forma cultural que nós perdemos, ou seja, a gente perdeu os alimentos locais, ou seja, não se valoriza a cultura local, e se pensa que comendo aquelas coisas é bom, justamente porque é midiático. Outro ponto que é a consequência dessa do fast food e das más alimentações que nós fazemos é a quantidade de doenças que nós temos, que nós mesmos provocamos. A maioria das pessoas ficam doentes porque não comem bem. Isso é uma grande verdade também. É claro que as noções de higiene que nós estamos tendo agora já eram noções de higiene que nós deveríamos ter há muito tempo da nossa vida. Né? Lavar as mãos e fazer diversas partes higiênicas já eram necessárias sempre, né, para nós. Né? Claro que agora se aumentou um pouco mais, né, devido às questões sanitárias. Então, outra problemática, a questão de doenças que nós temos porque comemos mal. Portanto, pela nossa cultura, estamos tanto doentes em nosso corpo e tanto doentes em nossa alma. E isso nós conseguimos verificar por meio das alimentações, por meio de uma cultura de fast food, por meio de uma cultura frenética. Quando olhamos de uma forma histórica, nós temos os monges. E eles, pela regra, até inicialmente, né, que são os beneditinos, que são bastante, de uma história bastante longa, eles têm um contexto bastante forte em relação aos trabalhos manuais. Então, dentro dos trabalhos manuais, se refere também à culinária, ou seja, esse é o ato de cozinhar. É claro que para eles, vamos colocar, né, são os nossos chamados raízes, né, em relação à brincadeira que nós temos hoje, em relação aos raízes e Nutellas. Então, os raízes, né, que produzem o alimento, né, que plantam o alimento, que levam o alimento até a panela, né, que fazem, né, aquela receita florescer, né, e que leva até a mesa. Tudo isso, é claro que eu não sei se a maioria de vocês já fez algum tipo de retiro, né, em mosteiros, né, em conventos, mas vocês perceberão, se assim o fizerem, de que normalmente se cozinha rezando, se cozinha agradecendo a Deus. Normalmente, foi até uma certa época que eu fui fazer era um retiro, né, em um convento franciscano, e eu fui com o sacerdote, né, o padre foi me levar para fazer um certo teste, né, talvez da época, que era para saber, era brincadeira dele também, para saber se tinha vocação, né, para aquele contexto religioso. E ele nos levou para pedir alimentos, que era o caso de ir até o Ceasa, né, o Ceasa da cidade de Anápolis, para que se pedisse alimentos, né. Então o padre ia pedir alimentos, e quando ele pedia alimentos, claro que nós carregávamos, né, para a Kombi nesses alimentos. E, de uma certa forma, nós fomos até um local à época e ele pediu certos alimentos e a pessoa falou que não ia dar alimentos. E o padre questionou, né? Ele falou assim, não, mas nos ajude, porque o convento tem tantas pessoas e eu vejo que o senhor tem muita coisa aqui, o senhor poderia nos ajudar. E o homem prevalece, dizendo que não ia ajudar. Até que o homem, de uma forma rude, né, ele diz, se você quiser, nós temos sim alimentos para doar para o senhor, né, de tanto o padre insistir. Aí ele fala assim, mas os alimentos que eu tenho para doar estão ali atrás. Então nós vamos até lá buscar, né, o padre leva-nos, né, para buscar esses alimentos. E quando nós chegamos lá atrás, não havia nada. E o padre pergunta, mas onde estão os alimentos? E o homem responde, né, os alimentos estão dentro do lixo. Vocês podem pegar qualquer coisa dentro do lixo. E vocês podem levar. Recordo como se fosse hoje, o padre então falou assim, então vamos, dentro do que está no lixo, vamos pegar o que dá para levar dentro do lixo. E realmente eu recordo, né, nós pegamos alguns tomates, eram alguns tomates que estavam, né, tomate é o mais comum, né, de se jogar fora, porque ele fica só com partes feias, né, por fora da casca, mas ele é comestível, né, por dentro. Então o padre disse que nós pegássemos esses tomates, porque já que a divina providência permitiu que assim o fosse, os tomates daquela forma, então seria de fato o alimento daquele dia.
os ensinamentos, né, que os monges, né, que os santos nos dão, são muito necessários e são experiências muito necessárias para nós, porque essa geração nossa reclama do que come. É como se os pais colocassem a comida à mesa e ela diz: mãe, eu não vou comer isso daqui hoje, não gosto disso. Na verdade, isso é uma infantilidade, né? Um absurdo sem tamanho, na verdade. Nós devemos comer o que estiver à mesa. O que estiver à mesa foi o que Deus providenciou para aquele dia. Independente do que seja, deve estar à mesa e devamos comer da forma adequada. O alimento tem um sentido sobrenatural. Os monges, e assim demonstram para nós, né, e esse monge, né, conventual do qual Deus permitiu que eu conhecesse, ensinou dessa forma. Os monges beneditinos, assim também, e aqui eu conto mais formas históricas, de que eles desenvolveram técnicas agrícolas. Eu não vou pegar as partes do livro, eu havia separado para vocês, mas é só para demonstrar para vocês esse livro, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Nós temos aqui um certo capítulo, que é o capítulo já inicial, quase um dos primeiros capítulos, que vai contar um pouco dessa história monástica, e se refere que os monges desenvolveram técnicas agrícolas para desenvolvimento dos alimentos, não só técnicas agrícolas, mas eles criavam gados, né, justamente para a questão da carne, criavam porcos, né, logicamente, dentre outras mais. Então, esse livro vai mostrar para vocês algumas questões históricas, né, em relação a isso. Só para citar outro livro também que eu havia separado para vocês também, se refere a um livro que se chama A Vida Espiritual Explicada. Esse livro também de uma forma excelente, é só para demonstrar os remédios necessários para que nós não cometamos justamente o pecado da gula, que nós não o façamos. Nesse sentido histórico, para eu passar para o sentido da gula também, e nós já irmos terminando essa explanação, no sentido histórico, então, nós temos que os monges desenvolveram diversos alimentos que nós temos hoje. Então, as receitas que nós conhecemos vieram muito do contexto dos monges. A forma de temperar também. Nós temos uma exaltação das especiarias de uma forma mais antiga, tá bem? Vocês vão recordar aí de forma histórica que muitos viajavam às Índias e traziam especiarias, e buscavam especiarias de uma certa forma como se fosse o ouro, né? Os soldados, por exemplo, soldados romanos, em alguma época, em uma certa época, foram pagos com sal. Então, eles recebiam sal como salário. O tanto que, de uma certa forma, era valoroso, né? Então, ele recebia sal como salário, dentre outros mais. Nós temos um exemplo, e vocês podem depois verificar. Eu criei, né, um Instagram, né, bem específico, que é o Instagram que se chama A Cozinha, né? A Cozinha Católica. E foi uma postagem que deve ter uns 3 dias, que eu remeto a uma história, né, dos monges que pegaram mais de 100 especiarias, e nessas 100 especiarias eles fizeram um licor, né, um licor bastante específico. Ele pode ser comprado, né, esse licor via internet, né? Ele não vai ser sorteado pelo Instagram, então não adianta você entrar lá e falar assim, Luiz, você tenta sortear esse licor. Não vai ser sorteado, ele é bem caro, na verdade, então não vou sortear uma coisa daquela. Eu vou comprar, né, logicamente, ficar guardado aqui em casa mesmo. É claro, né, se alguém posteriormente quiser tomá-lo, aí a gente vê alguma coisa, né, de troca, né, me dá chocolate, pão de queijo, alguma coisa específica e a gente vê alguma coisa disso. Mas percebam que eles, além de desenvolver essas receitas, essas partes, eles compartilhavam todo esse conhecimento com as pessoas que moravam ao redor, e também eles compartilhavam esse conhecimento com outros mosteiros, numa espécie, vou colocar aqui entre aspas, no que nós chamamos de congresso na atualidade, quando nós temos diversos acadêmicos, né, que cada um tem a sua parte de estudo e cada um ali compartilha o seu conhecimento em palestras, em artigos científicos. Os monges já faziam isso já de longa data, compartilhando seu conhecimento. Então, o que as pessoas desenvolveram na civilização ocidental, e essa é a tratativa, né, do livro, né, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, se refere muito aos monges, muito, muito, muito. De certa forma, até o próprio Thomas Woods, né, o autor do livro, coloca São Bento, por exemplo, como o pai da Europa.
E até recordar, né, todos que viveram com São Bento, à época dele, são santos da igreja. Todos, exclusivamente todos. Todos que seguiram a regra de São Bento são santos. O quão é magnífico, né? Essa regra do ora et labora, esse trabalho, oração, essa vida sobrenatural, né? Esse natural remetendo ao sobrenatural. Então, é muito importante para nós observar esse sobrenatural dos alimentos. Ainda, é claro, eu sei que vocês são mais novos, né, e sejam comedidos em relação a isso, porque senão talvez os pais de vocês podem assistir essa palestra e achar que foi uma certa propaganda, né, em relação ao alcoolismo, mas é claro que não. Os monges desenvolveram também cervejas, né, desenvolveram os vinhos, e é claro que até uma resposta, né, em relação à gula, a gula também se refere também às bebidas, a bebida também é gula. Quem exagera demais, né, em bebidas alcoólicas, isso é um pecado da gula. É claro, né, que com o alcoolismo ele pode cometer outros pecados, mas inicialmente é um pecado da gula, né, se exagerar nas bebidas alcoólicas. Então, se houve o desenvolvimento dos vinhos. E é claro que os vinhos, se há uma perspectiva bastante interessante por justamente nós termos diversos graus, né, de perfeição nos vinhos, já que uma uva que nós podemos plantar aqui no Brasil, seja uma mesma uva que se plante na França, o vinho será de um aroma diferente, uma textura diferente, porque o próprio clima local também dá o sentido da uva. O próprio também champanhe também é uma invenção católica, né, também por um monge também. Ele misturou 3 uvas, né? E isso vocês podem verificar, tem um vídeo que eu falo disso lá no canal A Cozinha Católica, para fazer mais um momento de merchandising, né? Um momento de marketing, para aproveitar esse espaço, né? Pedir para que vocês curtam e compartilhem, né? E no final desse vídeo vocês podem arrastar para cima, né? É brincadeira, tá bem? Então vocês podem verificar lá que tem um vídeo do qual eu falo também especificamente da questão do champanhe. Percebam, em relação ao champanhe, que ele dá um sentido bastante interessante. O champanhe, ele, de uma certa forma, inicia com gosto um pouco mais forte, né, um pouco mais de uma certa forma, amargo, né? Depois ele parte, que nós vamos sentindo as bolhas, né, as bolinhas, e isso vai vindo uma questão mais ácida, né, no nosso paladar, e depois, por fim, ele termina com um certo adocicado. Então, ele faz, de uma certa forma, uma mistura, né, uma singeleza no nosso paladar, misturando esse amargo com o ácido, e depois, posteriormente, o nosso adocicado. Se nós remetermos, por exemplo, aos refrigerantes, né, por exemplo, a refrigerante baseado em cola, vocês vão perceber que a acidez é tão forte de forma que você não percebe nem o gosto. As pessoas tomam justamente pela sensação que se tem, né, das bolinhas, né, que vem o ácido, né, e do gelado, né, então fica muito gelado e vem o ácido. Então você compra pela sensação, aquilo não tem gosto, tá bem? Depois vocês percebam isso, vocês vão tomar de novo, vocês vão perceber isso. Não tem gosto de cola, ele tem um ácido muito forte e depois muito gelado, né? O gelado também tira o gosto das coisas, né? Até para dar esse sentido, né? Essa cultura da chamada cerveja gelada é só uma cultura brasileira. Não é cultura alemã, né? Por exemplo, que é uma das escolas, né? A Alemanha, a Bélgica, se referem a escolas, né, de cerveja, elas não têm essa questão de cultura da cerveja gelada. É uma questão brasileira e acaba que o brasileiro, sem sentir gosto nenhum, mais uma vez, né, além do refrigerante, toma sem sentir gosto, né, justamente só pela sensação ou ainda, de uma certa forma, para ficar alcoolizado, né. Portanto, esse uso, né, desenfreado dos alimentos e o uso da forma incorreta, ele se configuraria, então, o pecado da gula. Ou seja, eu como desenfreado, eu como em horários desnecessários, ou seja, você fica comendo o dia todo de forma desnecessária. Você não precisaria comer antes do almoço, mas chega antes do almoço, você está com muita fome e você come desenfreado. Então, você percebe que nós não conseguimos frear isso. É claro, né? Estou colocando de forma geral. Então, a gente não freia isso,
o que fica desenfreado, então nós acabamos cometendo pecados, né? É claro que algumas partes seriam, claro, não estou querendo fazer juízo, né, de consciência, né? É claro que, dada a devida consciência, alguém exagerar na bebida será um pecado mortal, né, já que ele vai ter a devida consciência, né? É claro que nas outras partes, normalmente vai ser pecados veniais, né? É claro que cada um deve procurar, né, o diretor espiritual, o confessor, para delimitar essa questão de consciência e perceber, né, se realmente a alimentação está sendo um motivo de pecado, né? Então, para nós irmos finalizando aqui, percebam, o alimento tem um sentido sobrenatural. Percebam que nosso Senhor diz, né, aos apóstolos, enquanto eles estão ali, né, no cenáculo, e estão preparando, né, o contexto posteriormente, o que será a Santa Missa, né, a instituição do sacerdócio, e nosso Senhor diz que desejei comer essa Páscoa ardentemente convosco, desejei ardentemente estar convosco. Posteriormente, também Nosso Senhor comerá na casa das pessoas, porque a comida, né, os alimentos, a bebida, é um momento de confraternização, é um momento de alegria. E até o sentido, por exemplo, de um champanhe. Não haverá uma pessoa na face da Terra que abrirá uma garrafa de champanhe sozinho. Isso não existe. A não ser que ela seja muito amor próprio, né? Muito amor próprio, né? Meu Deus, vou abrir uma garrafa de champanhe para mim, porque eu mereço, né? Mas assim, não é o sentido, né? O sentido é justamente o confraternizar, ou seja, você está entre amigos, vamos celebrar o ano novo que vem, né? Abramos e façamos festa, abramos e façamos festa. Por isso que até o filho pródigo, né, quando volta a casa, a festa que se faz, né, que se pega a melhor roupa, que se mate o melhor animal. Por quê? Porque um filho voltou a casa, porque é belo confraternizar, é belo estar à mesa. Portanto, é claro que nós não temos espaço aqui para isso, portanto, também organize bem a mesa. Não deixe a mesa de qualquer forma. A mesa deve representar também essa alegria. A mesa deve ser também hierárquica, né? Sempre foi comum, né, que o anfitrião, o pai, sente, né, no centro da mesa para demonstrar uma hierarquia. Ele é o pai da casa, né? É que ela tinha cortado aí. Então, só para terminar, então recordem também da mesa que representa também uma certa hierarquia e uma grande beleza. Nós não temos espaço para isso, mas toda a organização da mesa também tem significados. Normalmente, né, se coloca os talheres também em sequência, né, que serão usados. Os copos que serão usados foi comum, né, também ser utilizado. Isso não é de uma certa forma, uma tentativa de luxo, né, exacerbado, mas é uma beleza hierárquica que também que sempre houve na mesa, que é uma coisa bela. É claro, né, estando com pessoas simples, né, compreenda também as pessoas simples, né. Estando com pessoas mais requintadas, compreenda as pessoas requintadas. Sentemos à mesa com todos, né? Isso é importante. Então, recordem disso da mesa, né? Entrem lá no canal A Cozinha Católica, que vocês vão poder ver mais, né? Receitas também. Quem não sabe cozinhar, vocês vão poder aprender diversas coisas lá. É claro que quem não sabe mesmo vai continuar sem saber, tá bem? O canal não ajuda quem não sabe mesmo. Mas quem tem uma boa vontade, ele consegue, assim, fazer umas coisas boas. É brincadeira, lá dá certo para todo mundo. Tá sempre passo a passo, sempre ensinando. Então é isso, pessoal. Termino, né? Eu acho que talvez eu tenha me alongado um pouco no tempo. Fico à disposição de vocês. Quem quiser depois passar mensagem, chamar para jantar na casa, fica à vontade. Não, é brincadeira, né? Fica à vontade para perguntar. Às vezes quiser que eu mande algum livro, alguma coisa específica, né? Vocês podem me enviar tranquilo. O Eduardo tem meu número, a Juliane tem meu número. Vocês podem enviar tranquilo, tá bem? Fiquem com Deus e obrigado pelo convite. Agradeço muitíssimo. Deus, né, abençoe cada um de nós e Nossa Senhora também nos guie, nos sustente e nos proteja nessa jornada de chegarmos ao transcendente, né, de chegarmos à nossa pátria celeste. Amém, Luiz. Amém. Muito obrigada pela sua palestra. Foi excelente a gente conhecer um pouco mais da gastronomia católica. Né? Um tema muito relevante e que pouca gente tem conhecimento sobre isso. Né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? A Sarinha já tem. Pode fazer. Não, não. Eu só ia perguntar se alguém tinha pergunta. Vinícius? Acho que tem. Tem uma pergunta.
por que o peixe é diferente, assim, da carne mesmo, dessa carne que você falou? O sentido, assim, geral, está muito que a carne, né, em relação à carne vermelha, que representa a carne, vamos colocar assim, a carne carnal, nós, né, enquanto mais próximos dos animais, né, vamos colocar assim. Semelhante à nossa. Isso, de uma certa forma mais semelhante à nossa. E é claro também, né, nós nos abstemos mais da carne vermelha, porque de fato também, claro, não extirpando os peixes, né, mas ela tem um gosto mais forte, né, ela é mais saborosa, ela nos dá mais prazeres, né, enquanto sensorial, né, então é mais comum a carne vermelha. Então também se dá nesse sentido mais penitencial, né, também de retirar a carne vermelha. Mas sobretudo é o sentido sobrenatural, né, que nós não queremos a carne deste mundo, mas a verdadeira carne que nos dá a vida eterna, né. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Gustavo, Malu, Felipe, Sabrina? Sem perguntas. Nós já podemos ir para a parte da degustação. Luiz, lá no seu canal, né, no Instagram, tem algumas receitas para como a gente vive a quaresma sem carne. Você passa várias receitas de peixe e tudo mais. Exato. Tem várias de peixe. Tem Opa, bastante, tem? bastante. Bom demais. Lembrando que lá tem uma receita de pirarucu, que é conhecido como bacalhau da Amazônia. É conhecido como bem saboroso. Quem fizer a receita vai perceber que é bastante, muito bom mesmo. Então, fazer com filé de pirarucu é fantástico, fantástico. Quem também for preparar jantar específico, né? Às vezes quiser dicas para preparar um jantar para os pais, né? Fazer uma grande surpresa, vocês podem me passar mensagem, né? Eu respondo com um boleto. Depois que vocês pagarem o boleto, aí eu falo a receita. Ai, Deus, muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Felipe. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Felipe. Ah, isso já viu. Só isso, gente. Vamos rezar, então, para finalizar? Então, puxa aí, Eduardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Eu te dou minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijos, meninas. Foi ótimo ter você.